Valendo. Bom dia, galera do Impulsiona que tá aqui. Bom dia, galera do Impulsiona que vai ver gravado. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de férias do Impulsiona, de Cinética Química. Estamos na aula 4 e eu vou começar resolvendo algumas questões ainda que ficaram da lista 3 e depois a gente vai avançar para outras da lista 4. E o foco da aula de hoje é mecanismo, mas ao mesmo tempo é fazer uma revisão do que a gente já viu até agora de cinética. Então eu vou pegar também questões variadas que vão meio que revisar o conteúdo e dar uma reforçada no nosso estudo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a lista 3 e vou começar abrindo o exercício que a gente tinha ficado na última aula. Ó, questão do IME de 2007. Ela segue na mesma lógica do que a gente já tinha visto até agora. Ó, ele deu uma reação química A mais B dentro dos produtos e deu uma tabelinha de dados. E aí depois, no segundo caso, né, na segunda experimento, ele deu as concentrações de A, B e da velocidade, só que em função desses coeficientes alfa e beta. Ele deu a relação entre alfa e beta. Então, vamos determinar o que ele pediu aqui. No item A constante de velocidade. No item B, os valores numéricos. Então, vamos lá. Vou montar a equação da velocidade para os dois casos e comparar, né? Como é que ficaria a velocidade ali no primeiro caso? Bom, a gente não conhece a dependência entre A e B. Caso a gente não sabe como é que é essa reação aqui, a gente não sabe qual é a etapa lenta. Então, eu não posso simplesmente falar que é AB e o K é 1, entendeu? Não posso afirmar isso, vamos dizer, levianamente, né? Não posso só olhar e falar isso. O que a gente vai fazer? Vai escrever que V é uma constante K que multiplica a concentração de A. E que eu não vou usar alfa porque ele usou alfa na outra. Então eu vou usar A na teta que multiplica B na gama. Então, isso aqui é a nossa lei de velocidade que a gente não sabe quanto que é ainda. Então, como é que vai ficar aqui se a gente usar os valores que ele nos deu na tabela no item A? Vai ficar 100 igual a K, 10 na teta, que multiplica 10 na gama. Então, aqui da propriedade, né, a gente pode escrever aqui 100 igual a K vezes 10 na teta mais gama. Então, a gente tem isso aqui que eu vou deixar, por enquanto, vou deixar guardado aqui. Vamos olhar agora para outra, né, para outra equação. Ó, se eu escrever que a velocidade é alfa na beta, alfa na alfa, o que é isso aqui? É K. Aí qual que é a nossa concentração de A nesse caso? É 10 alfa. Então vai ficar 10 alfa na teta e multiplica beta na gama. Tá feio? Tá feio, mas tem como a gente mexer que a gente não sabe ainda, né? Tem como a gente manipular isso. Por quê? Ó, ele falou que alfa sobre beta é igual a 10. Então, eu vou pegar e vou escolher tudo na mesma coisa. Eu vou escrever que alfa é 10 beta, só para deixar padronizado. Então, como é que vai ficar isso aqui pra gente? Assim, vai ficar 10 beta na beta, que multiplica 10 beta na 10 beta, igual a K, 10 teta, vou botar 100 beta. 100 beta na teta, teta na gama. Tá meio bagunçado? Tá. Mas vamos manipular isso aqui. Eu só tô na dúvida aqui se isso aqui não era para ser um B. Ele botou dois alfas, né? Alfa, beta, alfa, alfa. Vou fazer assim, e se der errado, eu vou procurar a questão para revisar. Mas vamos continuar. Beleza. Continuar.
Porque o que a gente não sabe? A gente não sabe teta e nem gama, né? Esses números que estão aqui. Então, botar. Como a base é a mesma, a gente pode somar 10 beta na 11 beta. Checar. Aqui, vou tirar o 10, ou 100, né? Vai ficar 10 na 2 teta, vezes beta na teta mais gama. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse K e jogar aqui, para ver se aparece alguma coisa boa. Porque não tá ficando muito bom, né? Não tá muito bonito isso aqui. Deixa eu olhar de novo. Sem igual a K, 10 na teta, 10 na gama. Beleza, isso aqui tudo bem. Depois, alfa na beta, alfa na alfa. Deixa eu só verificar aqui essa tabela mesmo, para ver se bate. Senão eu tô batendo cabeça aqui. Pô, vamos ver, em 2007. Talvez seja 2006. Tá certo. Tá tudo certo. Vamos seguir daqui. Então, ó, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar o K dessa aqui e jogar para outra, né? A gente pode pegar na primeira equação, a gente pode jogar para a segunda. Porque como ele falou que é que esse que é o detalhe ali, ó, que tinha faltado. Que alfa e beta são as ordens da reação. Aí era isso que estava dando problema. Porque eu criei novas variáveis, né? Eu criei teta e gama. Só que isso está repetitivo. Porque como ele falou que alfa e beta são as ordens, o que eu chamei de teta é alfa e o que eu chamei de gama é beta. Então eu só vou ajeitar isso aqui porque eu estava chamando de coisas diferentes, coisas que são iguais. Então, ó, esse nosso valor aqui, ó, ele é a mesma coisa que 100 que multiplica K 10 na alfa mais beta. Beleza. E aqui embaixo, ó, como é que a gente tá? A gente tá aqui 10 beta na 11 beta igual a K, só que o teta é alfa, então vai ser 10 na 2 alfa, vezes B na teta mais gama, que é alfa mais beta. Alfa mais beta. Só que o alfa é 10 beta. Então isso aqui é B na 11 beta, que é o que a gente já tinha descoberto antes ali. Então agora sim, agora dá para trabalhar melhor isso aqui. Ó. Eu vou quebrar isso aqui para simplificar. Ó, a gente tem 10 elevado a 11 beta, vezes beta elevado a 11 beta, igual a K vezes 10 na 2 alfa, B na 11 beta. Isso aqui a gente simplifica. Então o nosso K, ele é 10 na 11 beta, menos 2 alfa. E aí, aqui na equação de cima, o nosso K, ele é 10 na 2 menos alfa menos beta. Então, a gente vai igualar os dois, né? Porque é o mesmo K. Então, isso aqui é 10 na 2 menos alfa menos beta.
Aí como é que a gente vai resolver aqui? Tem que igualar os expoentes, né? Então, ó, 11 beta menos 2 alfa igual a 2 menos alfa menos beta. Vai ficar 12 beta igual a 2 mais alfa. Só que o alfa, ele é quanto? Ele é 10 beta. Então, aqui vai ficar 2 beta igual a 2, beta igual a 1. E se beta igual a 1, alfa igual a 10. Então, ficou bem feio mesmo. Mas tá, a gente já sabe os valores numéricos das ordens parciais e a ordem global é a soma dos coeficientes, né? Então, a ordem global seria uma ordem 11. É bem estranho isso aqui, não é comum, né? Mas pode, não tem problema nenhum. Então, o nosso K, ele ficou 10 na 2 menos 11, que é 10 na menos 9. Aí você tem que cuidar das unidades aqui, ó, porque ele deu a velocidade em mol por litro por hora na menos 1. Então, ó, a gente tem mol, litro na menos 1, hora na menos 1. Aqui a gente tem o K, e aqui a gente tem a concentração elevado na 11. Então, isso aqui é mol na 11 sobre litro na menos 11. Então, fazendo a unidade dimensional aqui para o nosso K dar certo, tem que ser mol na menos 10, litro na 10, hora na menos 1. Então, isso aqui que fica o nosso gabarito da questão. Show? Show, Leandro? Ficou com alguma dúvida, algum passo? Show. Questão boa, né? Consegui compreender. Boa. É segunda fase IMS. Beleza. Então, uma, acho que é mais tranquila, mas também na mesma pegada. Vamos lá. Então, aqui da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. Ele pegou uma reação a uma temperatura de 700 graus Celsius entre o óxido nítrico e o gás hidrogênio, formando óxido nitroso. Então, ó, a gente tem NO mais H2O, dando N2O, né? N2O, não, mais H2, dando N2O, mais água. É isso, né? Acho que essa é a reação. Beleza. Bateu essa aqui certinho. Ok. E aí, ele deu os dados ali na tabela, né? E a gente vai ver simplesmente como é que é a dependência. Então, ó, daqui para cá o óxido nítrico ficou constante. Então, a gente vai ver como é que depende a velocidade do gás hidrogênio. Aqui, ó, ele reduziu pela metade. E a velocidade reduziu pela metade. Então, a gente conclui que a velocidade é proporcional à concentração de H2. Aí eu vou trocar a cor aqui só para fazer outro caso. Nesse caso aqui, ó, do primeiro para o terceiro, o hidrogênio foi constante. Então, isso aqui é igual. Então, a gente vai ver a dependência do óxido nítrico em relação à velocidade. Ó, ele reduziu pela metade e a, a velocidade, ela foi de 2,4 para 6. Então, o que eu vou escrever? Não está fácil de ver o que aconteceu com a velocidade, né? Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever que a V ela é proporcional à concentração de NO na alfa. Eu vou falar que no começo ela é uma constante. Vou escrever assim, né? Eu vou escrever a velocidade, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 6. É uma constante x vezes a concentração, vou chamar de A na alfa. E depois, no caso 2, que é 6 vezes 10 a menos 6, ela é a mesma concentração x, a mesma constante x, vezes uma concentração que ela é metade. Então, eu vou botar A sobre 2 alfa. Dividindo uma pela outra, como é que fica isso aqui pra gente? Vai ficar assim, ó. 2,4 sobre 6 vai ser
A dividido por A sobre 2 alfa. Então, como é que ficou aqui a nossa conta? Bom, se dividir por 6, isso aqui é 0,4. E ficou 2 na alfa. Então, quanto que vale o nosso alfa? Bom, a gente pode usar log, mas o que a gente pode lembrar? Que 10 na 0,3 igual a 2. Será que isso ajuda? Porque isso é 4 sobre 10, né? 2 na alfa. Aí, isso aqui seria 2 ao quadrado, 2 na 1,7. É que o que tá estranho é que a gente manteve o hidrogênio constante e tá estranho esse valor, né? Do 6. Porque não tá dando uma ordem inteira. Deixa eu pensar. Porque, ó, isso aqui seria 2 ao quadrado vezes menos 0,3, né? Isso seria 2 na alfa. Então a gente concluiria que o alfa é 1,7, que é meio estranho. Não, não impossível, né? Não improvável. Mas seria estranho porque, porque geralmente as ordens são inteiras. Mas pode ter 3 meios, 1,7 que seria tipo 5 terços. Vamos ver. Vamos ver se tem algum outro dado que ele nos dê para confirmar isso. Porque a gente manteve constante, dividiu a concentração por 2. Deixa eu conferir aqui. Vamos ver. Dois mil e nove. Peraí que eu não achei a questão ainda. Ah, bom, eu não consegui encontrar aqui o gabarito, mas então o que eu vou fazer? Eu vou pular simplesmente. Ah, porque a gente descobriu que seria uma ordem de reação 2,7. Só que eu não sei se a gente pode falar que a ordem global é 13, entendeu? Talvez algum dado nessa tabela seja errado, porque não tá, realmente não tá batendo. Mas beleza. A gente sabe como fazer. Vou botar aqui 3 só de descargo de consciência, mas é isso. A gente tem que ver que momentos a nossa concentração está constante e comparar para descobrir qual é a dependência da velocidade em relação àquela concentração. Então, é isso que a gente tem que fazer nesse tipo de questão. Vamos olhar só para conferir aqui o 2 com o 3. Porque a gente já descobriu a dependência do primeiro, né? Então vamos olhar se a gente consegue, sabendo a do primeiro, ver o que está acontecendo. Porque ó, daqui para cá multiplicou a velocidade por 5. Só que aqui dobrou a velocidade de a concentração de hidrogênio. Ou seja, 2,5 foi em relação a esse fator que mudou. Então,
É isso que tá estranho mesmo, vamos ver. 2,5. No começo, que é... Deixa eu ver se escreveu alguma coisa aqui. Beleza. Ah, tá estranho mesmo. Porque, ó, essa dobrar a concentração de gás de hidrogênio ia fazer com que a velocidade dobrasse. O que a gente já viu que é proporcional. Aí seria 2,4. Aí o que tá falando é que ele reduziu o óxido nítrico e aumentou a velocidade. Então, talvez essa ordem teria que ser negativa, só que não tá fazendo muito sentido. Não tá fazendo muito sentido. Bom, vamos avante, vamos para a próxima. Essa questão aqui é muito boa, é uma questão do IME, e ela é bem completa quando ela fala dos casos de velocidade, né? É uma questão bem... Ela contempla todas as ordens de reação, digamos assim. Ó, muito pequeno para ler, se tiver ficado, tu avisa. Mas, ó, ele deu uma reação genérica e ele deu gráficos para a gente analisar os comportamentos. Então, olha só, a gente não sabe qual que é a ordem da reação, beleza? Só que ele fez gráficos diferentes que, dependendo do tipo de reação, podem ser ou não. Então, estaria certo ou não. Então, vamos analisar. Ó, esse primeiro gráfico aqui, ele fez um gráfico de concentração por tempo. O que a gente pode ver? Que nesse gráfico é uma exponencial. A gente pode pensar, ó, em concentração por tempo, exponencial poderia ser tanto primeira ordem quanto segunda ordem, né? Poderia ser, porque a gente não está olhando ainda para as informações, a gente está só pensando esse comportamento sem barriga. Mas aí, olhando para o gráfico mais detalhadamente, o que, que ele está mostrando? Ele está mostrando que o tempo de minha vida é constante. Ó, de 0 para 1 minuto, caiu pela metade. De 1 minuto para 2 minutos, caiu para 1/4. De 2 minutos para 3 minutos, caiu para 1/8. Então, ó, o que a gente vai lembrar? Que o tempo de meia-vida constante é reação de primeira ordem. Ah, como é que a gente lembra isso? Bom, a gente pode deduzir, né? A gente pega as equações integradas, joga a concentração para metade e vê como é que fica. Mas aí vamos lembrar então que o tempo de meia-vida da ordem zero, ele aumenta com o tempo, ele aumenta com a concentração. Porque pensa, se ele compõe a uma taxa constante, né, a reação ocorre a uma taxa constante, quanto mais quantidade, maior vai ser o tempo para cair pela metade, já que não depende da concentração. No caso, não depende, a velocidade não depende da concentração, né? A velocidade na ordem zero é só uma constante. No, no, na primeira ordem, a gente tem que o tempo de meia-vida é ln de 2 sobre k. Então, é constante, ele não depende da concentração. Não depende da concentração. E na segunda ordem, ele aumenta. O tempo de meia-vida, ele aumenta com a diminuição da concentração. Porque fica no denominador a concentração, né? Se a gente fizer a dedução, tempo de meia-vida, ele fica... deixa eu só pensar aqui. É 1 sobre A igual a 1 sobre A0 mais KT. Aí a gente joga isso aqui, fica 2 sobre A0. Sim, o tempo de meia-vida fica 1 sobre A0K. No caso, esse A0 é a concentração inicial. Então, quanto a concentração ela vai diminuindo, o tempo de meia-vida vai aumentando. Então, por isso que o gráfico, vamos dizer, ele é mais barrigudo, ele não é uniforme, né? A caída dele não é exponencial. Então, disso aqui que a gente olhou, assim, a gente já pode concluir que o gráfico 1, ele é a primeira ordem. Então, a gente vai tirar as alternativas aqui.
a B, que fala que é segunda ordem, e a D, que fala que é segunda ordem. Então a gente já tirou duas. Beleza. Aí vamos olhar para o gráfico 2 agora. Caso 2. O que está acontecendo? Caso 2 é exatamente o que eu falei. É um comportamento exponencial também, beleza? Só que não é uniforme. Então, qual é a nossa conclusão? Que isso aqui, ó, é segunda ordem. Então, se isso aqui é segunda ordem, a gente já vai tirar a letra A. Vamos olhar para o caso 3. O caso 3 é concentração em função do tempo. Ó, se a concentração ela está caindo constante com o tempo, o que isso significa? Significa que isso aqui é ordem zero. Por quê? Porque a velocidade é constante. Então, não elimino nada. E no 4 é a mesma coisa. Por quê? Ele deu um gráfico de velocidade por tempo. A velocidade é constante, então isso aqui também é ordem zero. Ó, esses dois gráficos aqui, eles são de ordem zero. E aí, o que que sobra para a gente analisar? Sobra para a gente analisar o item 5. O que que é o item 5? A gente tem que lembrar da equação de Arrhenius, né? Que K é igual a A, que multiplica E, na menos energia de ativação sobre RT. Se a gente jogar Ln dos dois lados, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar Ln de K igual a Ln de A menos EA sobre R, que multiplica 1 sobre T. Então, se a gente observar no gráfico, isso aqui é o nosso coeficiente linear, né? Da nossa reta. A gente tem um y igual a um b menos ax, e esse x seria 1 sobre t, que é o que está aqui no nosso gráfico. Então, o nosso a, ele é o coeficiente angular. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar a energia de ativação da reação 1 com a energia de ativação da reação 2. Por que que eu botei o menos? Porque a gente está olhando só para o valor EA sobre R. Então, o que que a gente tem que observar? Qual dessas inclinações é mais negativa ou menos negativa? Porque aí a gente vai ter como descobrir qual energia de ativação é maior. Mas aí o que eu vou fazer então? Eu vou. Eu acho que ele falou que é a mesma reação, né? Só para eu poder desprezar o A. É, não é reação. Ah, sim. Como os dois estão indo para o mesmo ponto, eu posso falar que o ln já é o mesmo. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou traçar uma reta aqui, ó, por exemplo, e analisar. Ó, se os dois têm o mesmo ln de A e estão no mesmo ponto, 1 sobre T, o que tem maior de energia de ativação, ele caiu mais, porque o coeficiente angular dele é maior. Então, isso aqui a gente conclui que EA2 é maior que EA1. Ficou bom de entender, Leandro? Ficou com alguma dúvida? Hum. Só vou confirmar aqui o gabarito, porque eu estou pensando no módulo, né? Porque se fosse, por exemplo, né? No caso, se a energia de ativação fosse negativa, aí seria positiva a inclinação. Realmente, não tem problema. Deve estar certo mesmo. Mas é só para confirmar. Porque o que eu estava pensando assim, se a energia de ativação for negativa, isso aqui inverteria, né? Só que se ela fosse negativa, os gráficos iam estar para cima, então a gente ia saber também, em 2008. A gente ia saber esse comportamento. Deixa eu ver aqui.
É isso aí mesmo. Bateu no C. Beleza. Vou pegar mais umas questões aqui. Vamos seguir na lista 3 ainda. Ó, essa aqui é boa, porque ela meio que já vai falar de mecanismos que eu vou começar a focar daqui a pouco, né? Ó, também é da OBQ, mas o que que ele fala? Ele dá duas equações, ele dá duas equações e fala que uma é etapa lenta e a outra é etapa rápida. Então, o que que a gente pode assumir? A gente tem que lembrar que o que define a velocidade da reação é a etapa lenta, né? Então, qual que seria a nossa velocidade? Ela seria uma constante vezes aqui o que tá regindo. Seria o pH3, 3, COH. Isso aqui é a nossa lei de velocidade, beleza? Mas o que que poderia acontecer, por exemplo? Nesse caso, eu nem precisei usar, tipo assim, foi imediato, digamos assim. Mas vamos supor que fosse a reação inversa. Não. Vamos supor que aqui, por exemplo, entrasse um outro composto que é um catalisador ou é um intermediário. Porque a gente nem usou essa etapa rápida aqui, né? A gente nem usou isso. É. Aqui já é a resposta mesmo, né? Porque é a etapa lenta que define a lei da velocidade. Mas, por exemplo, se fosse um equilíbrio, se fosse alguma coisa, a gente poderia manipular isso para usar nessa equação aqui para eliminar alguma coisa que a gente não quisesse. Então, gabarito no B mesmo. Vamos pro próximo. Aqui, ó. Questão do... Eu não sei se a gente já não fez essa questão. Tô até pensando aqui. Acho que já. Vamos revisar. Tu lembra, Leandro, se a gente já fez aqui? Acho que não. Acho que não. Vamos fazer de novo. Se já tiver feito, é uma revisão. Então, ó. Ele falou assim: considere o seguinte mecanismo na reação genérica. E aí ele dá A mais A4 mais B2 dando A3 mais B3 e fala que isso é etapa lenta. Depois, A na 4 mais B3 dando A3 mais B4 Isso é uma rápida. E na outra, C mais B4 dando C3 mais B2 como etapa rápida também, e que é a opção errada. Então, o que que é a reação global? É somar tudo e cortar os intermediários. Então, quais são os nossos intermediários aqui? Esse corta com esse corta com e esse corta com esse. Então, a nossa global seria 2A4 mais C dando 2A3 mais C3 Então, realmente, tá certo isso aqui. Aí, ele falou que D2 é catalisador. Verdade. Por quê? Porque ele tá iniciando aqui e sendo regenerados no final. Então, ele atua como catalisador. B3 e B4 são intermediários. Verdade. Porque eles são produzidos e consumidos entre as etapas da reação. Aí, o que está errado aqui no item D? Porque ele usou. Ah, ele usou uma lei de velocidade que não é etapa lenta, né? Vamos manipular isso aqui para ver se estaria certo de alguma forma. Mas eu acho que esse é o ponto que não pode. ah, tipo assim, como aqui é elementar, digamos assim, e é etapa lenta, a gente já vai poder falar que a velocidade ela seria uma constante que multiplica A na 4 uma B na 2 Mas vamos ver isso aqui, ó, para ver se dá para escrever dessa forma. Porque, ó, como são etapas rápidas, a gente poderia considerar que é tipo o equilíbrio. Então, vamos ver como a gente faria aqui a velocidade da equação, né?
ficaria assim. Vou escrever, tipo, o VI da V volta para as duas equações ali. Então, K2A4 mais B3 mais vai ser K3. Não, vou botar K2 linha, só para deixar A3 mais B4 mais. E depois eu vou escrever aqui K3 na última, né? K3 C B4 mais seria um K3 linha C3 mais B2 mais. Aí, o que eu posso fazer? Eu poderia manipular, né? Por exemplo, dividir essas duas equações para ver se aparece alguma coisa útil. Vamos ver. O que dá para cortar aqui? Porque a gente tem B4 mais aqui, B4 mais aqui. Mas eu acho que se a gente, tipo, manipular isso aqui, a gente só ia estar aumentando, tipo assim, não ia conseguir isolar, nem conseguir tirar esse B2. Deixa eu ver, vamos escrever assim. B2 mais, pô, K3 sobre K3 linha, C mais, B4 mais, C3 mais. Aí, esse B4 mais eu vou pegar dessa de cima. É, não vai, não vai conseguir eliminar. Tipo assim, a gente só estaria, tipo, só estaria mudando as concentrações, mas isso aqui não ajuda de mudar a lei da velocidade. E se a gente botasse o B4 aqui, ia ficar continuando dependendo de A4. O B3 não ia cortar. O B3 não ia cortar. E aí ia dividir por C3 e por A3. Então, porque ia ficar dependendo dos produtos, né? A nossa lei. Então também não ia dar certo. Então, esse aqui é o item errado mesmo. Porque a gente tem que considerar que é elementar. Então, essa aqui que vai ser a nossa lei de velocidade. Que a gente está usando a etapa lenta. E o E tá certo porque realmente vai ser segunda ordem, porque tem dois, né? A gente vai considerar que o próprio coeficiente vai ser o, o coeficiente estequiométrico, né? O expoente vai ser o coeficiente estequiométrico. Tranquilo, Leandro? Tranquilo. Beleza, vamos fazer aqui. Essa questão do ímã é boa aqui. Só cortar ela que tem duas partes. Tá ouvindo barulho aí? Daqui? Não. Não. Estão buzinando aqui, não? Tá de boa? Um minutinho e eu já comento, beleza?
Bom, bora lá. Ele nos deu o enunciado aqui, uma reação química, isomerização do ciclopropano e, e beleza, tá mostrando a reação. E aí, ele deu 3 opções de comportamento da nossa função e falou, obedece essa função se for ordem 0, essa outra se for primeira ordem e a última se for segunda ordem. E aí, o que a gente está buscando? A gente está buscando descobrir qual que é a certa, né? Qual que é a lei de velocidade que obedece. Aí a gente vai lembrar aqui, tem que fazer uma revisão, porque ó, esse primeiro gráfico, ele é concentração por tempo. Se ele fosse de ordem 0, concentração por tempo seria reto. Seria reto. Só que ele não é, ó. Ele é meio tortinho para baixo. Então ele não é ordem 0. Se for ordem 1, esse gráfico aqui do Ln pelo tempo é constante. Então a gente já concluiu aqui que ele é de ordem 1, ó. Que é esse aqui, essa equação aqui, primeira ordem. E o 1 sobre concentração, a gente tem que lembrar que ele dá uma reta crescente. Então, ó, ele seria isso aqui, né? E aqui a gente tem tipo uma barriguinha para baixo. Por isso que ele não é de segunda ordem. Então, a gente pode, vamos dizer, brincar matematicamente com as equações, porque a gente vai ver que sempre, quando a gente está olhando, vamos dizer, para a ordem certa, a gente vai ter uma reta. Só que a gente tem que ver o gráfico certo, no caso. Da ordem 0, consideração por tempo, da ordem 1, ln por tempo, e da ordem 2, 1 sobre concentração por tempo. Esses gráficos vão ser retas. Os outros, que forem as outras ordens nesses gráficos, vão ficar ou com uma barriga para cima ou com uma barriga para baixo, dependendo da sua ordem, né, de verdade. Show? Vou pegar mais uma aqui do IME, bem tranquilinha, só para... Já vou resolver direto, porque é de boa. Ó, ele falou assim, uma Olimpíada deve ser disputada sem forçação da fraude química, blá, 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 vencer a prova de competência. Considere que um atleta tem consumido de 64 miligramas de anabolizante e que, após 4 dias, o exame tenha detectado apenas 0,25 deste composto. Então, assumindo que a degradação segue uma cinética de primeira ordem, qual é o tempo de meia-vida? Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o tempo de meia-vida é N de 2 sobre K, né? Só que como é que a gente pode escrever a equação integrada da primeira ordem da cinética? A gente escreve que A é igual a 0 vezes E na menos KT. Então, como é que vai ficar isso pra gente? Ó, nosso A é 0,25, que é 1/4. Nosso A0 é 64. E aí, eu vou dar uma brincada aqui, porque o nosso tempo total é N vezes o tempo de meia-vida, que aconteceram alguma quantidade de tempos de minha vida que eu ainda não sei. Então, eu vou escrever assim, ó, E na menos K vezes N vezes tempo de minha vida, que é Ln de 2 sobre K. Então, aqui, ó, cancela o K. E vamos escrever, então, como é que fica isso aqui, ó. Isso aqui é 1 sobre 256, é E na menos N vezes Ln de 2. Esse N, pela propriedade, eu posso jogar para o expoente, então vai ficar menos Ln de 2 na N. Esse menos também, vai um menos N. E E elevado a Ln de 2
é próprio 2, né? A gente tem essa propriedade dos logaritmos. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 256 vai ficar 1 sobre, no caso vai ficar 2 na menos n. Então, a gente descobriu que o n, ele vale de 4, 6, vale 8. Vale 8. Mas o que ele pediu? Ele não pediu a quantidade de tempo de minha vida. Ele pediu quanto tempo, né, é o tempo de minha vida. Então, a gente conseguiu ver que tiveram 8 decaimentos. Só que ele falou que foi depois de 4 dias. Então, a gente tem que fazer 4 vezes 24, que é o tempo em horas, porque as respostas estão em horas, dividido pelo tempo de minha vida. Então, 8 decaimentos. Então, a gente conclui que 12 horas é o tempo de minha vida da substância do atleta. Só confirmar também, mas a princípio é isso. Beleza, bateu. Tu ficou com alguma dúvida, Leandro? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vou pegar umas aqui mais de mecanismo. Acho que vai ser bom. Ó. Uma questão da UNSCO, que é a Olimpíada de Química dos Estados Unidos. Ele falou assim: acredita-se que a reação CH3Cl gasoso mais Cl2 gasoso, dando CCl4 gasoso mais HCl, acontece segundo o mecanismo. Aí ele deu equação lenta e duas rápidas. Qual a lei de velocidade consistente com o mecanismo? Então, ó, a gente vai pegar a equação, a etapa lenta, e escrever assim: é K que multiplica Cl gasoso que multiplica CHCl3 gasoso. Só que qual é o detalhe? Isso aqui, ele não é reagente, né? O que é o reagente é o Cl2. Então, a gente vai pegar alguma outra equação para escrever isso, para escrever o cloro gasoso em função do Cl2. E nesse caso vai ser essa primeira aqui, ó. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Como ele mostrou que é um equilíbrio, o que eu posso escrever? Que Cl2 gasoso vezes K1 vai ser o cloro gasoso ao quadrado vezes K2. Por que eu botei isso ao quadrado? Porque tem duas moléculas, né? Eu estou pensando na velocidade de volta. Então, como é que fica a nossa expressão para o cloro gasoso? Ele vai ser 1/2 do Cl2 gasoso elevado a 1/2 vezes raiz de K1 sobre K2. Então, a gente vai pegar esse valor e jogar aqui. Então, como é que vai ficar a nossa velocidade da reação? Ela vai ficar em K', porque esse raiz de K1 sobre K2 multiplica o que eu chamei de K antes, então vou botar um K', que está multiplicando a concentração de cloro gasoso na 1/2, que multiplica a concentração de CHCl3, que é o gabarito na letra D de dados. E aí, qual que é o detalhe? Eu nem precisei usar a terceira, né? Nem precisei usar a terceira. Mas poderia também. Só que aí, esse é o ponto. Se eu usasse a terceira, ele não me garantiu que é um equilíbrio. Então não tem como falar essa condição aqui, que a velocidade de ida é igual à volta e manipular. Só se a gente fizesse outra coisa.
tipo, estado estacionário, mas aí isso aí a gente vai ver outro momento. Deu para pegar, Leandro? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Deu pra pegar. Show. Vou fazer aqui. Mais um, mais duas. Essa aqui é boa. Ó, ele falou assim: para a reação 2A mais 2B dando produto, a lei de velocidade é V igual a K, concentração de A, concentração de B ao quadrado. Qual mecanismo é consistente com esta informação? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar qual é, qual dessas equações, dessas opções está consistente com o mecanismo. Aí, o que eu vou fazer? Como eu estou olhando que provavelmente vai ser A, eu vou começar pela D aqui, só para a gente dar uma trabalhada mais. Então, ó, ele falou que essa aqui é a lenta no item D. Então, eu vou escrever que K, a velocidade é K, concentração de B, concentração de C. Aí, o que eu posso escrever? Do aqui do equilíbrio, eu vou escrever aqui K1A, B é K2C. Aí, esse C eu vou isolar aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar V igual a K, B. E aí, no lugar de C, eu estou botando K1A, B sobre K2. Então, ó, o D, ele ficou consistente. Ele ficou K vezes K1 sobre K2, A, B quadrado. Então, o D deu certo. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou ver o C. Como é que ficaria o C? Isso aqui foi o D. Como é que ficaria o C? Só ir para baixo. No item C, ele falou pra gente que a gente tem A mais A dando C, B mais B dando D e C mais D dando produto. Então, ó, a lenta, ela seria assim, ó, CD. Só que aí, o nosso C, ele seria A ao quadrado vezes uma constante, a K', e o nosso D seria B quadrado vezes um K'. Então, isso aqui não seria compatível com o modelo. Você consegue ver porque ficaria ao quadrado? Porque a gente tem A vezes A e B vezes B. Então, quando a gente fizesse a manipulação ali, a concentração de C e a concentração de D ia ficar em função de A ao quadrado e a de D ia ficar em função de B ao quadrado. Então, por isso que esse aqui não é compatível. Beleza. Aí, o B, vamos ver o B como fica. Ele falou que a lenta é essa, né? É AB. Aqui seria vezes uma constante K, né? Aqui não é constante por quê? Porque ele já deu que essa é a lenta e não é um equilíbrio. Não tem equilíbrio aqui. Então, assim, esse C, ele não, vamos dizer, não ajuda. Ele não tá dependendo de novo de B. Não é um equilíbrio. Então, esse aqui não poderia. Essa aqui seria só a ordem 2 e a gente quer a ordem 3. Vamos olhar para o item A. Ó, no item a gente tem dois equilíbrios ali. AV seria K vezes C vezes A, que é a lenta. Só que a gente pode escrever desse equilíbrio aqui que a concentração de C é um K' vezes B quadrado. Então, o nosso A também está consistente com o que ele pediu, que é K, A, concentração de B ao quadrado. Então, tanto A quanto D, eles satisfazem o nosso problema aqui. Show?
Show. Beleza. Deixa eu pegar mais umas aqui. Ó, essa aqui é boa. Questão do IME. 2009. Ó, considere a sequência de reações e perfil energético associados ao processo de oxidação do dióxido de enxofre. Então, ó, a gente tem duas etapas. A etapa 1 ele falou que é elementar, que a gente tem SO2 gasoso mais NO2 gasoso, dando SO3 gasoso mais NO. E a etapa 2, 2NO gasoso mais O2 gasoso, dando 2NO2. Então, vamos montar as equações para ver como é que fica, né? A global, só para a gente ter uma noção. Então, e a segunda fica assim, ó. Gasoso mais O2, dando 2NO2. Então, o que é a primeira coisa que a gente pode observar, né? Que a gente pode perceber? Que esse NO2 aqui, ele tá aqui, mas ele tá sendo regenerado no final, né? Então, se ele tá sendo consumido no começo e regenerado no final, ele atua como o quê? Como um catalisador. Então, ele mesmo, ele é um catalisador. O NO2. Beleza. Como ele falou que a reação é elementar, o que a gente pode concluir da lei da velocidade? A lei da velocidade, ela é uma constante que multiplica SO2 gasoso elevado no expoente 1 e multiplica o NO2 elevado ao expoente 1. Então, a gente já tem o gabarito, mas vamos só ver qual é o que ele perguntou aqui no estágio 2. O que é o estágio 2? É essa parte aqui da segunda etapa da reação. Então, o que tem aqui? Ó, tem SO3, que ele produziu, tem NO, que está sendo usado aqui, e ele põe oxigênio O2. Então, tem esses três compostos aqui. E aí, como a nossa velocidade é essa aqui, ficamos com o gabarito na letra C de cá. Show? Show. Mais uma aqui de equilíbrio do ITA de mecanismo. Por quê? Porque ele usa esse conceito de equilíbrio rápido quando a gente não tem como fazer, né? Só calcular com uma etapa lenta. Então, ó, ele, nessa questão, ele nos deu três possibilidades de mecanismo. Porque ele falou assim, tem essa reação, dá essa velocidade, vê quais que são consistentes. Então, vamos ver se dá certo fazer com o que ele nos deu. Vamos lá. Ó, no primeiro caso, ele deu essa equação aqui, né? Que a lenta seria essa de baixo. Então, a nossa velocidade aqui, ela seria um K, que multiplica N2O2, que multiplica O2 gasoso. Beleza? E aí, qual que é o nosso equilíbrio rápido? Ele está falando que tem um equilíbrio, ou seja, a gente vai igualar as leis de velocidade, V ida igual a V volta. Então, como é que vai ficar? Vou escrever assim, ó. K1 vezes NO quadrado vai ser K2 vezes... Na verdade, vou escrever K1', que seria tipo, o K de volta, vezes N2O2. Então, quem é o nosso NO2O2? O N2O2, ele é K1 sobre K1' vezes NO quadrado. E aí, se eu substituir isso aqui, como é que vai ficar a nossa velocidade? Fica K vezes K1 sobre K1' vezes O2 vezes NO quadrado.
Então, esse primeiro aqui é consistente, né? Deu certo. Deu certo com o que estava proposto. Beleza. Agora vamos olhar o 2. O 2, ele deu uma etapa lenta e deu um equilíbrio rápido. Vamos ver como é que fica. Vou trocar a cor aqui. Ó, nossa velocidade é a mesma, né? O que eu vou usar agora? Eu vou usar esse equilíbrio aqui, só que a nossa velocidade, nesse caso, não é mesmo. No caso, a nossa velocidade, eu vou chamar P2, ela é K, concentração de NO, concentração de NO3. Beleza. Essa é a nossa velocidade 2. E qual que é o nosso equilíbrio? Nosso equilíbrio é assim, ó. K1, vou chamar de K2, né? K2, que multiplica NO, que multiplica O2, é K3, que multiplica NO3. Só que nesse caso, quem a gente quer eliminar? A gente quer eliminar o NO3, porque ele não faz parte ali da nossa reação global. Então, ele que seria, vamos dizer, um intermediário, né? Nesse nosso tentativa de descrever a reação. Então, ó, no lugar do NO3 aqui, eu vou botar essa expressão sobre K3, né? Sobre K3. E aí vai aparecer exatamente o que a gente queria também no V2. Vai aparecer K vezes K2 sobre K3, NO quadrado vezes O2. Então, o 2 também está coerente com o que ele pediu. E agora vamos olhar o item 3. O que ele nos propôs no 3. Ó, ele falou que a etapa lenta é essa aqui de baixo. N2O4 dando 2 NO2. Então, vou escrever aqui. Que a lenta, V, é uma K que multiplica N2O4. Perfeito. Aí, quais são os equilíbrios que a gente vai usar? Esses dois aqui de cima. Então, ó, no primeiro equilíbrio eu tenho assim, ó, chamar de K4 NO, NO3 igual a K4' N2O4. Aí vou pegar esse N2O4 e vou substituir ali. Então, como é que fica isso pra gente? Assim, ó. Nossa velocidade, por enquanto, ela é K4 sobre K4', que multiplica NO, que multiplica NO3. Beleza, isso aqui por enquanto. E aí aqui, agora a gente quer tirar o NO3. Então, o que eu estou fazendo? Pegar o NO3 ali, vou escrever assim, K5NO vezes O2 na meia, porque é elementar, então o próprio coeficiente é o expoente, vai ser K5' vezes N2O3. Perdão, NO3. Então, agora, jogando esse valor de NO3 ali, como é que fica a nossa velocidade? Fica K4 sobre K4' vezes K5 sobre K5' vezes NO ao quadrado vezes O2 na meio. Então, por isso que esse aqui não está consistente, esse mecanismo, ele não está consistente com o que ele pediu. Não está consistente com o que ele pediu, então é só 1 e 2 aqui o gabarito dos mecanismos. Tudo certo aí, Leandro? Deu para pegar? Sim, tudo certo. Tu ficou com dúvida de algum passo, alguns mecanismos? Não, deu pra pegar direitinho. Deu para acompanhar? Show. Bem didático. Bom, essa é a ideia. Qualquer coisa, só falar. Vamos seguir aqui. Ó, isso aqui é um comentário que eu quero fazer, que às vezes a gente vai precisar escrever
a variação de concentração das espécies quando a gente tem variações, né? A gente tem reações. Então, ó, nesse caso, o ITA 2016 aqui, ele pediu a expressão para variação temporal da concentração de A, do M e do produto C. Então, o que a gente tem que pensar? O que é a variação temporal, né? A pessoa vê taxa de variação temporal e já se assusta. Mas o que é a velocidade? É a variação da concentração no tempo. Vou botar só um D concentração dt. Ou seja, isso aqui é a própria taxa de variação temporal. Então a pessoa vê a taxa de variação temporal, se assusta, mas é isso. Ele quer que calcule a velocidade, né, a mudança de cada reagente, de cada produto. Então, ó, como é que vai ser a do A? Então eu vou escrever assim, ó, dAdt. A gente tem que ver que lugares o A está sendo consumido, em que lugares o A está sendo produzido. Então, como é que vai ficar isso? Ó, nesse caso, é menos K1 concentração de A, porque ele está sendo consumido nessa reação 1. Depois, é mais K1 menos 1 M. Por quê? Porque a reação inversa também está acontecendo. Então, a gente tem esse negócio que o M está reagindo a uma velocidade de K1 para formar o A. Por isso que tem que botar esse aqui, menos 1 concentração de M. E depois, o A, ele tá caindo, só que com aquele K2 ali, que depende da concentração de M e de A. Conseguiu? Tá acompanhando? Beleza. Então, isso aqui seria nosso item A. O que seria do intermediário? Bom, seria parecido, né? O DMDT, ele está sendo formado com K1A, só que ele perde no K-1M e ele perde no mesmo K2MA. E qual que é a variação temporal do produto C? Bom, o produto C, ele só está sendo formado. Então, o dCdt, né, que seria a variação, é simplesmente o K2, que é a concentração de M e a concentração de A. Então, é isso que está acontecendo aqui na nossa questãozinha. Então, só para ter uma ideia, isso aqui pode acontecer, né? Ele pode pedir a variação nas concentrações. E aí, o que é um detalhe aqui que entra? Eu vou só fazer uma rápida teoria, né? Que é o estado estacionário. Estado estacionário. Que não é um equilíbrio propriamente. Tipo assim, não é um equilíbrio uma reação. É um equilíbrio entre as reações. Porque ele pode falar assim, chegar um momento e falar assim, ó, DMDT está no estado, o M está em estado estacionário, intermediário. Então, isso implica para a gente que isso aqui é zero. E aí, se isso aqui for zero, a gente vai encontrar uma relação entre as concentrações de A e M e os Ks. Então, esse estado estacionário é uma ferramenta que aparece para a gente em alguns casos, que a gente pode considerar que a concentração das substâncias não varia em relação ao tempo, e aí isso nos dá dados a mais, né? Nos dá informações a mais que a gente vai poder usar para resolver as questões. Então, eu vou trazer, próxima aula eu vou trazer questões de estado estacionário para a gente treinar essa ideia, mas basicamente é isso. É igualar a variação, no caso da velocidade, né, a zero, mas quando escreve como variação das concentrações assim, fica melhor de entender todos os lugares que está sendo produzida e consumida. Show? Show. Beleza. Vamos avante.
Aí, vamos só aproveitar essa ideia do estado estacionário e escrever aqui para o M. Como é que ficaria o M aqui no estado estacionário? Qual é a concentração de M no estado estacionário? Bom, isolando o M, né? Como é que vai ficar? M seria K1, concentração de A, dividido por K na menos 1, mais K2, concentração de A. Aqui a manipulação foi tranquila, deu para acompanhar? Botei M em evidência e dividi. Sim. Sim? Então, ó, como que ficaria essa seria a nossa concentração, né? E aí, se a gente descobre essa concentração, como é que ficaria a nossa variação usando essa concentração que a gente descobriu? Do A, por exemplo. Então, ó, a gente pode pegar esse valor de M e jogar no A. Como é que fica o nosso... E no C também, né? A gente pode jogar nos dois. Então, como é que fica a nossa concentração aqui? Nosso DADT. Porque o M, a gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer as medições lá, o intermediário é o mais difícil de saber a concentração, de medir experimentalmente. Então, a gente está querendo sempre tirar essa informação do M e jogar nas outras coisas. Então, vai ficar aqui, ó, menos K1A mais K na menos 1 vezes K1 vezes A dividido por K na menos 1 mais K2A menos K1A dividido por K na menos 1 mais K2A. Sei que ficou feio a conta, né? O algebrismo. Mas, ó, quem seria nosso DADT? Vai ficar menos K1 quadrado mais K na menos 1 K1A. Só que aqui vai aparecer um menos, então esse termo corta. Tá, vamos resolver aqui. Vai ficar assim. K na menos 1 mais K2A menos K1, K na menos 1, A, menos K2, K1A. Será que é isso? Na menos K2, K1 ao quadrado. Pronto. Então, essa seria a nossa... Peraí que talvez eu tenha errado alguma coisa aqui na conta. Deixa eu ver só. Estou conferindo a conta porque parece que deu alguma coisa errada. Deixa eu ver. Ah, aqui tem um ao quadrado. Porque aqui, ó, é M vezes a concentração de A. E o M tem um A, então fica A ao quadrado. Aí aqui K2, K1, beleza. Ah, aqui também é K2, K1. É isso que eu tinha ficado errado. Então aqui, ó, só no MMC, né? Porque, ó, ficou K, menos K1, K na menos 1A, que cancelou com esse aqui, ó. Esse, quando eu multiplico esse por esse,
cancela com esse aqui. Beleza. Só que ainda sobra o menos K1, K2 ao quadrado, que é esse aqui com esse. Então ficou menos 2K1, K2 A ao quadrado, dividido por K na menos 1 mais K2A. Então isso aqui seria a variação temporal do A. Variação temporal do A. Show. E aí como é que ficaria a do C? Seria só pegar o K2 e multiplicar pelo M, né? Então, como a gente já tem, o M a gente já tem, que é aquele ali, K1A sobre K menos 1 mais K2A, a gente vai simplesmente jogar isso aqui também, no DC. DCDT vai ser K2, K1A, K na menos 1 mais K2A. E aí, aqui entra um negócio que a gente não tinha falado antes, eu acho, mas vale comentar, que é isso aqui, né? Esse formato, ele é uma lei de velocidade com... A gente chama com ordem complexa, né? Porque é como se dependesse de outros fatores. Porque, por exemplo, vamos analisar os valores de K e como essa mudança vai influenciar na velocidade. Por exemplo, se K na menos 1 for muito maior que K2, concorda que esse termo aqui seria desprezível? Então, o nosso dc/dt, ele teria uma velocidade assim, ó, seria um K' que multiplica a concentração de A. Então, seria uma pseudo primeira ordem. Só que eu não posso dizer que é primeira ordem porque tem aquela dependência ali embaixo do A. Então, eu não posso falar isso. Por exemplo, se o K2A for muito maior que o K na menos 1, ou seja, o K na menos 1 for desprezível agora, é o que está mudando, como é que ficaria a nossa velocidade? Ela ficaria um K', só um K'. Porque percebe que a concentração de A se corta? Então, seria uma velocidade de pseudo ordem zero. Então, tipo assim, esse negócio da ordem complexa, que é ter uma dependência das concentrações no denominador, além do numerador, né? Tipo assim, nos dois, vai fazer com que, dependendo dos valores de K, das constantes, essa reação ela se comporte como primeira ordem, ou ordem zero, ou uma ordem diferente, né? Poderia ser outras, é só porque eu peguei esses aqui, nesse caso é assim. Mas, por exemplo, se tivesse uma dependência ao quadrado e embaixo a primeira, bom, aí ela ia variar entre uma de segunda ordem e primeira ordem, e assim sucessivamente. Acho que deu para pegar a ideia, né, Leandro? Deu para sacar? Sim, Show. Ah, faltou um quadrado ali. Deixa eu só corrigir. Porque, ó, aqui o DC é MA, então vai ficar MA quadrado. Então eu vou só ajeitar aqui para não ficar errado. Ó, aqui seria A quadrado. E aí, claro, apareceu o caso que eu falei sem querer, né? Porque aí agora mudou. Aqui seria A quadrado, então é pseudo segunda ordem. E aí, aqui no outro caso, se o V2A fosse muito maior, ia cortar uma das concentrações. Então ia ficar com a linha A, ia ser pseudo primeira ordem. Mas eu acho que deu para pegar a ideia, assim, em geral, de fazer essas primeira ordem. Deu para pegar essa ideia de fazer essas manipulações aí do K maior, muito maior, muito menor, e trabalhar esses assuntos, essas nuances. Vamos pegar mais algumas questões aqui. Essa questão aqui é bem legal, ó. Eu não sei se você já ouviu falar da regra de Van Hoff. É uma regra experimental. Tipo assim, ela não é nem muito falada. Por quê? Porque ela
assim, é um resultado experimental e que depende da temperatura, e aí no fim não é uma regra. Só que é legal ter essa ideia, vamos dizer, intuitiva. Porque, por exemplo, pode ser que em algum momento se cobre isso e tu ter essa ideia te ajude a resolver mais fácil, tu saber, meio que o resultado pronto já vai te dar uma dica da resposta, enfim. Mas aí o que fala a regra de Van Hoff em si? Deixa eu só tomar uma água aqui. Ela fala que quando a gente aumenta 10 graus Celsius, a velocidade da reação dobra. Só que isso, claro, é para algumas reações e nas temperaturas perto das temperaturas ambientes. E aí, vamos calcular a energia de ativação desse caso, né? O que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai usar a equação de Arrhenius. Então, de novo, K igual a E na menos EA sobre RT. O que a gente está considerando aqui? Que a energia de ativação, ela não varia com a temperatura, né? Que ela é constante. Dá para fazer isso? Dá. Claro que a gente está perdendo precisão, mas tipo, não é um negócio absurdo, então tá tudo bem. Jogando ln dos dois lados, o que a gente vai ter? Vai ter ln de K igual a ln de A menos EA sobre RT. Aí o que eu vou falar? Eu vou falar que isso é um K1 e isso vai ser um RT1. E eu vou falar que tem um ln de K2, que é ln de A menos EA sobre RT2. Então, subtraindo uma da outra, como é que vai ficar? Nosso ln de K1 sobre K2 é menos EA sobre R, 1 sobre T1, menos 1 sobre T2. E aí, o que eu vou falar? Eu vou falar que K1, ele é 2K2, né? É o dobro. Então, a temperatura de 2, vamos usar que é 25 graus Celsius. Então, isso aqui seria 298 Kelvin. E a temperatura 3, então, seria aumentar 10 graus Celsius, seria 35. Isso nos daria, então, 308 Kelvin. Vamos calcular quanto que tem que ser a nossa energia de ativação nesse caso. Ó, se a gente já sabe que o K1 é 2K2, isso aqui vai dar o ln de 2, né? Que é 0,69 já, conhecido nosso. Nossa energia, eu vou deixar assim, menos EA. O R tem que usar o valor em joules, porque é o SI, então 8,31. E aí vai ficar assim, ó, 1 sobre 298 menos... atenção, né? Porque eu falei que o K1, a velocidade era maior, então tem que pegar a temperatura maior. Esse aqui é o T1. Porque a gente já sabe que a velocidade vai aumentar com a temperatura, né? A gente só quer descobrir quanto está valendo essa energia de ativação. Então, ó, vai ficar 1 sobre 308 menos 1 sobre 298. Então, para não perder muito tempo aqui, vou pegar o calculador. Peraí, só um minuto. Só vou pegar aqui no celular para resolver. Então, aqui fazendo a conta, deu mais ou menos 52.628. Então, a nossa energia de ativação, ela estaria em quanto? Eu vou botar aqui 53 quilojoules. Aí por mol de reação, né? Não sei. Mol no menos 1 da reação. Então, eu não lembro se é exatamente esse valor, né? Ou se isso aqui vai um pouco, mas eu lembro que tipo, é em torno de 60. Então, né, tá na faixa aceitável, digamos assim, da conta. Beleza? Então é isso. Tipo assim, para essa energia de ativação de 53 kJ por mol, aumentar 10 graus Celsius faz com que a velocidade da reação dobre. Ah, e a partir disso, o que a gente pode fazer? O que quiser. Se a gente sabe que a velocidade
triplica. O que a gente pode perguntar? Qual que tem que ser a temperatura? Ou se a gente sabe que a gente quer aquecer 50 graus Celsius, quanto é a ação na velocidade, no K? Tem como descobrir também. Então, a gente tem como relacionar esses dois fatores aí que a gente está escrevendo. Show? Show. Conhecia já essa ideia, Leandro? Já eu tinha visto um vídeo sobre uma demonstração. Legal. Fazer. Para finalizar aqui, vamos fazer uma Duita 2022. Discursiva. Não sei se tu já fez essa. Quer um minutinho para tentar aí? Ou tu quer que eu resolva direto? Sei o que tu preferir. Acho que pode ser direto. Então vamos lá. Vou acompanhando. Beleza. Ele falou assim: ele nos deu uma reação química, né? 2x mais y dando 3z. E um equilíbrio, né? Então, só para se tentar isso. A velocidade dessa reação é igual à constante de velocidade multiplicada pelas concentrações da espécie x elevado ao quadrado e da espécie y. Então, ele já nos deu que a velocidade é um k, x quadrado, y. Por quê? A gente poderia afirmar isso assim direto? Não, porque ela não é elementar, né? São três moléculas. Então, a gente não poderia olhar para os coeficientes e falar isso se a gente não soubesse que foi o dado que ele nos deu. Beleza. E aí ele deu a equação de Arrhenius aqui pra gente. K igual a A, que multiplica E na menos EA sobre RT. E aí ele falou a energia de ativação na temperatura e ele falou as concentrações iniciais de X e Y. Então, a gente tem que montar um quadro de equilíbrio aqui. Tem que montar um quadro de equilíbrio e para poder resolver, né? Para poder progredir na questão. Então, ó, a gente tem 2x mais y dando 3z. Ele falou que aqui é o começo é 0,2, e aqui é 0,2, e aqui é 0. Então, vamos supor aqui que vai reagir 2x, aqui, eu vou trocar x porque x já é a letra, né? Vou falar que vai reagir 2k, aqui reagir k, e aqui vai vir 3k. Porque, claro, tem que obedecer os coeficientes estequiométricos. Então, ó, ele perguntou a velocidade, a constante da velocidade da reação inversa, considerando o atingimento do equilíbrio quando a concentração de Z é igual a 0,15 mol por litro. Então, o que a gente tem que lembrar? Que quando a gente tem um equilíbrio, o que a gente escreve? A gente escreve que V ida é V volta, né? Então, a gente tem essa relação. Que é a nossa velocidade de ida? A gente já sabe que é o K1, concentração de x ao quadrado, concentração de y ao quadrado, só y, que vai ser a mesma coisa que o ali do outro lado, k na menos 1 vezes z cubo. Beleza. Como ele falou que a concentração de z é 0,15, a gente sabe que o k é meio. 0,05, né? Para fechar o 15. Então, se o k é 0,05, a gente já sabe quanto que tem de x, de y e de z. Beleza, a gente já sabe os três. Tá, beleza. Aí qual que é o nosso K1? Qual que é o nosso K1? A gente não tem como calcular ainda, né? Então, o que a gente vai fazer? Por enquanto, eu vou só escrever quem seria o nosso K1. Seria o nosso A vezes Z elevado a menos 24,94 vezes 10 na terceira, dividido por R, 8,31, vezes a temperatura 300. 300 aqui. Beleza. Que multiplica. Aí quem vai ser a concentração de x? É 0,2 menos 0,1. Então vai ficar 0,1. Tá, já. 0,1 ao quadrado, que é nosso y.
0,15. Isso seria k na menos 1, que multiplica 0,05 ao cubo. Beleza. Aí, ele falou pra gente que esse fator de frequência, A, ele vale 25 vezes e na 10. Então, vamos calcular quanto que vale isso aqui, essa parte aqui da frente. Ó, 25 vezes e na 10, que multiplica. E, fazendo essa conta, como é que vai ficar pra gente? Vai ficar 24,94 dividido por 8,31. Vai ficar 3.000 sobre 300, que é exatamente menos 10. Ou seja, o nosso K é 25 mol na menos 2, litro 2, segundo a menos 1. Isso aqui é 25. Então, ó, ficou 25. Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou só facilitar, né? Porque, ó, 0,1 é 0,05 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui é 0,05 vezes 3. Isso é K na menos 1, 0,05 ao cubo. Aí isso aqui eu cancelo com isso e com isso. Ficou 25 vezes 4 vezes 3 igual a K na menos 1. Só vou conferir se é isso mesmo, 300. Não tenho certeza desse número aqui. Então, seria 300, a velocidade de mol por litro. Então, como aqui é Z3, seria mol na menos 2, litro na 2, segundo na menos 1. Eu vou só confirmar o número, se é isso mesmo, do gabarito, pra gente avançar. Mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. E aí, como a gente já descobriu o... Parou o compartilhamento. Ah, peraí que eu já conserto. Já resolvo. Alguma coisa ficou errada aqui na conta. Peraí que eu vou compartilhar de volta e já resolvo. Mas é que na conta alguma coisa não bateu. Peraí. Vamos olhar com mais calma. Voltou? Sim. Beleza. Ah, eu já vi o que estava errado. É porque eu usei a concentração de Z como se fosse só o X, mas não é. É 0,15. Então, eu vou ajeitar aqui. Essa parte aqui da conta.
Isso aqui. Perfeito. Ó, isso aqui, o Z é 3K, né? E então é 0,15 ao cubo. Então, eu vou só corrigir aqui, escrever. A mesma ideia, vou botar assim, 0,05 ao quadrado vezes 4. E isso aqui é 0,5 ao quadrado, porque eu cortei 1. Cortei 1 daqui, ficou 2. Vezes 9. Então, K na menos 1, ele ficou 100 sobre 9. Que fazendo a conta, é 11, né? 11,1. Qual a unidade do K na menos 1? Ele é mol na menos 2, litro na 2, segundo na menos 1. Show? 11,1 aqui. Ok. E aí ele pediu a velocidade da reação química. Qual que é a velocidade de reação química? É o K, que a gente calculou que é 25. 25 vezes a concentração de x quadrado vezes a concentração de y. Eu acho que é isso que ele quer. Velocidade da reação química. Só conferir aqui. Ah, sim, aí vamos calcular, né? Vamos botar os valores porque a gente tem como calcular. No caso, o nosso x tinha ficado 0,1 e o nosso y 0,15. Então isso aqui vai ser 25 vezes 0,1 ao quadrado vezes 0,15. Então isso vai dar 25 vezes 0,01 vezes 0,15, que vai dar, vamos fazer a continha aqui, 25 vezes 0,01 vezes 0,15, 0,0375 mol por litro segundo. Show? Resolvida Show. a questãozinha do IT. Tu quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Hoje foi bem prático mesmo, bastante resolução de questões. Eu vou trazer um pouco mais, acho que questões de mecanismo na próxima, mas, assim, a princípio, tá chegando ao fim, né? Tipo assim, nosso curso de cinética já tá bom, mais que bom. Talvez eu pegue uma aula para falar de radioatividade, para fazer meio que um gancho, assim. Porque é primeira ordem, né? A reação é primeira ordem. Então, falar um pouco mais de cinética, fazer algumas questões de radioatividade especificamente, talvez seja bom. Também já dá uma contextualizada, porque é curto a radioatividade, né? Só pensar os decaimentos e tempo de minha vida e tal. Dá pra trabalhar isso aí. Até pensei que tem questões boas. Tipo, tem uma rocha que tem composição tal, emite tal coisa, tem como mexer nisso. Questões boas também. Massa. Show? Valeu pela presença e até mais. Voltaremos em breve, né? Mais aulas e cursos de férias. Valeu, Fredão. Até Valeu, mais. até mais.